Olá pessoal, então dando continuidade aos nossos estudos, na linguagem C#, ou seja, a linguagem de programação comercial que a gente está utilizando, nós vamos dar continuidade então ao nosso projeto. A gente veio conduzindo já há algum tempo aí, você já vem trabalhando, e agora a gente vai começar a incluir toda essa parte de acesso ao banco de dados, ou seja, a gente vai começar a tratar a informação que o usuário inclui no sistema e a informação que o sistema vai oferecer para o usuário. Então vai ser uma via de mão dupla. A gente vai tratar as informações que serão gravadas dentro da base de dados, como vocês já vêm criando essa base de dados, e a gente também vai tratar as informações que serão lidas dessa base de dados, e vamos aprender a gravar essas informações e a ler essas informações na base de dados. A gente parou no ponto onde nós definimos toda a estrutura de funcionamento do nosso formulário. A gente está trabalhando aqui com o formulário de unidade federativa, formulário de estados. Então nós deixamos na última aula ele todo formatado com a estrutura básica, o funcionamento básico funcionando, ou seja, a parte de botões, a parte de eventos, dos componentes que a gente colocou no formulário, já está funcionando. O que a gente precisa fazer agora? Começar a tratar as informações que serão gravadas, que serão informadas para o sistema e, consequentemente, as informações que serão retornadas para o sistema, como eu já comentei há pouco. Para a gente fazer isso, nós vamos também começar a estruturar o nosso código, ou seja, nós vamos começar a separar essas informações. Nós vamos começar a definir outros arquivos e cada um desses arquivos vai ter uma funcionalidade. Tá? Então a gente vai também, essa estruturação é uma organização do código. Vamos implementar recursos para poder facilitar a transição das informações. E também vamos implementar novos recursos para facilitar também uma manutenção no futuro. Então, até esse momento, nós simplesmente trabalhamos com o formulário. Então, a gente viu como que a gente faz para criar um formulário, como que a gente faz para trazer um formulário para o projeto, como que a gente faz para criar os controles nesse formulário, a inclusão de eventos nesses componentes, nesses controles que a gente colocou no formulário. E agora a gente vai implementar então os recursos organizadamente para acessar o nosso banco de dados, para tratar as informações de cada tipo, de cada tabela do banco de dados, vamos dizer assim, e também como que a gente vai transitar essas informações do formulário para esses arquivos que a gente está criando, visando organizar aí o nosso projeto. Bom, um outro tipo de arquivo que a gente pode trabalhar dentro de um projeto, além de formulários, são as classes. E as classes são úteis porque nós conseguimos acessar essas classes de qualquer outro formulário. Então, por exemplo, se eu implementar no sistema uma rotina para validar um CPF, por exemplo, eu vou ter CPF em quais momentos? Por exemplo, num cadastro de usuário, num cadastro de funcionários, numa efetivação, por exemplo, de uma compra com cartão de crédito, onde é solicitado o CPF do usuário, mesmo que isso já exista no banco de dados, a gente pede para ele solicitar novamente, fazer essa comparação. Então, essa rotina de validação de CPF, ela estando numa classe, a gente vai poder ter acesso a ela em qualquer outro formulário. Então, o intuito disso que a gente vai fazer agora é justamente organizar essa próxima etapa do código em classes. Tá? E como que a gente faz para criar essas classes? É muito simples. A gente segue o mesmo raciocínio de criação do formulário. Só que ao invés da gente escolher
um arquivo de formulário, a gente vai escolher um arquivo do tipo classe. Então, botão direito, né, no nome do projeto que a gente está trabalhando, a gente vai na opção adicionar, vamos adicionar um novo item, e o que a gente vai encontrar? Ele vai abrir uma relação para a gente de todos os arquivos que a gente pode estar utilizando, né, e criando dentro do formulário, dentro do projeto, desculpe, como a gente já viu, na opção de formulário. Só que agora nós também temos a opção classe. Certo? Então a gente vai marcar classe. Note que ele traz o nome aqui, ó, class1.cs. Tá? Então o nome já está sendo intuitivo, dizendo que é uma classe. Né? E um ponto importante, antes da gente criar esse arquivo, é que toda classe a gente consegue transformar ela num objeto. E a partir do momento que a gente transforma essa classe num objeto, nós conseguimos referenciar todos os seus atributos e todos os seus métodos em qualquer lugar que a gente criar esse objeto, certo? Em qualquer formulário que a gente criar esse objeto. Então, nesse primeiro momento, pode parecer um pouco confuso, né, um pouco complicado. Poxa, mas como que eu vou estar utilizando essa classe? Como que eu vou estar estruturando essa classe? Mas, com o tempo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem essa parte, ok? Então, a primeira classe que a gente vai estar criando, e a gente vai estar criando aí aproximadamente 3 classes para trabalhar com esse sistema, tá? Vai ser a classe de unidade federativa. O que vai ser essa classe de unidade federativa? A classe de unidade federativa ela vai ser responsável por transitar todas as informações relacionadas à unidade federativa, como, por exemplo, o código, o nome e a sigla. Então, ao invés da gente passar numa função, né, o parâmetro código, nome e sigla, a gente simplesmente vai passar para essa função um objeto. E esse objeto vai conter todas as informações. Isso facilita muito numa manutenção futura. Por exemplo, digamos que a gente implemente um cadastro de funcionário. Se eu passar um funcionário, por exemplo, ele pode ter mais ou menos uns 20 atributos, umas 20 informações que eu queira guardar dele. Imagine a quantidade de parâmetros que eu vou ter que passar numa função para levar todas essas informações do usuário. Né? Imagine a complexidade, né? Do usuário, não, desculpa, do formulário, do fornecedor, do funcionário. Imagine a complexidade, né, de dar manutenção numa rotina e saber se eu esqueci ou não um atributo na hora de passar esses parâmetros. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos facilitar esse processo. A gente vai deixar isso mais simples, a gente vai deixar isso mais tranquilo, mais legível e mais fácil de dar manutenção. Então, para criar essa classe unidade federativa, eu vou simplesmente colocar o F, tá? Que eu já sei que essa classe de unidade federativa ela vai estar gerenciando todos os atributos e todos os métodos que eu possa ter nesse meu projeto. Tá bom? Então, para todo formulário que a gente criar, é uma proporção 1 para 1, no mínimo. Eu vou ter um formulário e vou ter uma classe. Tá? Então, eu vou adicionar aqui, ele vai criar para mim o projeto classe de unidade federativa. Note que ele já traz aqui o projeto com algumas informações de using, o namespace vinculando essa classe ao meu projeto e o nome da minha classe. Ela simplesmente traz class UF, certo? A gente pode também, pessoal, fazer o seguinte, nós podemos transformar essa classe numa classe pública, tá? Ou a gente pode deixar ela como uma classe privada e somente aonde ela for instanciada é que ela vai ser chamada, a gente vai ter acesso aos métodos dela. Então, por questões de segurança,
a gente pode deixar ela privada, ou seja, seguir o padrão que foi definido, e a gente criar os métodos que nós queremos que seja utilizado. Esses métodos, sim, serão como métodos públicos. Tá? Então, como que a gente vai fazer esse trabalho? Como que a gente vai estar tratando isso? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é a criação dos atributos. Tá? Então, até vou colocar aqui, ó, atributos da classe. O que são esses atributos da classe? Olha, são as informações que a gente quer tratar dentro do nosso formulário. Ou seja, são dentro do formulário e também as informações que estão no nosso banco de dados. Então, para a unidade federativa, quais informações que a gente está tratando até agora? Um código, tá? Que é um código único, que é a chave primária, como a gente definiu no banco de dados. Um nome, estado, por exemplo, nome São Paulo, e a sigla SP. Então, a gente está tratando esses 3 atributos. Então, nós vamos estar definindo, criando esses atributos. Como esses atributos, eles não vão ser acessados diretamente, então a gente vai definir esses atributos como private. Então, nós vamos definir o atributo private, vai ser int, por exemplo, eu vou chamar de UF ID, tá? Que é o ID da unidade federativa. Tá? Para a gente saber exatamente quais são os atributos que a gente está trabalhando. Nós também temos um nome, então eu vou chamar, vai ser também do tipo private, vai ser agora do tipo string, tá? E a gente vai estar definindo ele como UF nome. E a gente também tem a sigla, então, que é do tipo string, né? Um tipo texto, private, string, UF, sigla. Bom, nessa primeira etapa, a gente criou, então, os atributos que vão ser tratados por essa classe. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a criar, ou melhor, nós vamos começar a criar os métodos. Tá? O que serão esses métodos? Vai ser uma forma da gente acessar ou gravar informações dentro desses atributos. Tá? Só que antes da gente criar e começar a criar esses métodos, né, nós precisamos definir um construtor para a classe. Ou seja, toda classe ela deve ter um construtor, não necessariamente, tá? Mas ela deve ter. O nome desse construtor vai ser sempre o nome da classe. Tá? Então, um construtor vai ser public, por exemplo, o F. Não preciso colocar nada no construtor. Tá? Ele simplesmente vai ser utilizado para construir a classe, tá? Sem maiores detalhes. Tá? Não vai ter maiores complicações aqui, né, no nosso projeto. E os outros métodos que a gente também tem são os métodos acessores. O que esses métodos acessores vão fazer? Ele vai permitir que a gente tenha acesso às informações que estejam gravadas nos atributos que a gente definiu aqui. Os métodos acessores, eles são de 2 tipos, do tipo set e do tipo get. Set, quando a gente quer definir um valor para esse atributo, e get, quando a gente quer pegar o valor do atributo. Notem que eu estou chamando de atributo, mas a gente já conhece isso na linguagem como variáveis, tá ok? Então, de acordo com a quantidade de atributos que nós temos, nós vamos ter a quantidade de métodos. E para cada
métodos, nós vamos ter sempre, para cada atributo, desculpe, nós vamos ter sempre dois métodos, o método get e o método set. Como esses métodos serão acessíveis, então eles têm que ser do tipo public. O método, por exemplo, set, como a gente está setando informação por um atributo, ele não vai ter que ter nenhum retorno. Então a gente vai deixar ele do tipo void, ou seja, sem retorno. E a gente vai ter o método, por exemplo, set id. O que esse método set id vai fazer? Ele vai pegar o id da unidade federativa. Certo? Então, set id. E aí eu vou definir o método que eu criei ali em cima, que é o fid. Ele vai receber o quê? Ele vai receber o id. Então, este é o método set. A gente vai sempre seguir esse padrão. E agora, nós vamos ter o quê? O método get. Então, public. Só que o método get, o que ele faz? Ele retorna informações. Então, o retorno, isso não é vai ser uma function. Por quê? Porque ele vai retornar um valor inteiro. Né? No caso, se eu não me engano, a gente definiu como int 16, né? Então eu vou até mudar aqui, ó, no atributo int 16 para a gente manter o mesmo padrão, né? Deixa eu só fazer o seguinte, pessoal, vou mudar aqui para string, tá? Com S minúsculo, foi um erro aqui de digitação, ele deu um erro aqui, falando que ele não encontrou o int 16, vamos deixar como int mesmo, sem problemas. Depois a gente, qualquer coisa, converte isso lá. Então, int get id, ele não vai ter parâmetro nenhum, né? E ele vai fazer o que? Ele vai fazer um return do uf id. Certo? Então, a gente está retornando informações desse nosso atributo id. Da mesma forma que a gente criou aqui para o id, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar para o nome e a gente vai criar para a sigla, certo? Então, para o nome, public void set nome, onde a gente vai ter aqui o string, que vai estar recebendo o nome, né? E o f nome vai ser igual a nome. Por quê? A gente está setando informações para o nosso atributo nome. Public. Agora a gente vai implementar o get string. Get nome. Não vai ter parâmetro, porque ele simplesmente está lendo as informações. E a gente aqui vai ter um return nome. Opa. O f nome. Correto? E agora fazer também para a sigla. A gente vai ter um public void set sigla string sigla, né? O f sigla vai receber, né, a informação do parâmetro sigla. E vamos implementar aqui o get public string get sigla sem parâmetro. E aqui nós temos o return uf sigla. Certo, pessoal? Se a gente, por exemplo, estiver tratando, por exemplo, o cadastro de cidade, cidade é somente código e nome. Então, a gente só vai fazer o quê? Nós só vamos criar um atributo, por exemplo, cidade ID, cidade nome, e vamos criar a public set ID para cidade e set nome
também para a cidade. Tá? A mesma coisa, a gente vai ter que criar aqui um método construtor. Tá? Eu vou até colocar aqui um comentário, tá? Que aqui é um método construtor. Para ele construir aí a classe, certo? Então a gente vai trabalhar com essas três opções, tá? Definimos os atributos, definimos o método construtor e definimos os métodos acessórios. Agora, toda vez que a gente for trabalhar com essa unidade federativa, ao invés da gente passar código, nome e sigla, a gente simplesmente vai passar o objeto unidade federativa e ele já vai levar todas essas informações para o por parâmetro, para uma nova classe. Tá? Então a gente vai começar a trabalhar agora, ao invés de atributo por atributo, a gente vai começar a trabalhar com os objetos. Tá? Isso é um conceito muito interessante e ajuda muito a gente a desenvolver e facilita muito o desenvolvimento do código. Ok? Na sequência agora, a gente vai estar implementando as demais classes, tá? E aí a gente vai estar começando também a utilizar, né, esses objetos dentro dessas demais classes, ok? Então, voltamos aí na sequência.